É possível ganhar um prêmio Nobel de Literatura com um livro de apenas 117 páginas? É possível pescar um peixe de 500 quilos após ter ficado 84 dias sem pegar nada? Fica aí que eu vou te mostrar um livro. Salve, salve, leitoras e leitores! Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Livros. Já deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Hoje nós vamos falar desse livro sensacional chamado O Velho e o Mar. É um clássico da literatura mundial. Em todas as listas, pode ter certeza que você vai ver esse livro. Inclusive, foi o livro que fez Hemingway ganhar o Nobel de Literatura de 1954. Hemingway foi o maior expoente da geração perdida, que foi a geração que nasceu no final do século XIX. Essa geração passou a adolescência na guerra, depois passou pelos prósperos anos 20, onde era tudo festa, e finalmente chegou aos 30 anos, crise de 29. Hemingway se autoexilou em Paris, com outros escritores e poetas como T.S. Eliot, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, e ele conta um pouco desse período no seu livro O Sol Também Se Levanta. Um desses escritores, o Scott Fitzgerald, foi ele que indicou um editor para que ele contratasse o Hemingway, dizendo que ele tinha muito potencial e era muito bom. E deu certo. Hemingway disse que essa geração era chamada geração perdida porque tinha perdido todos os valores. E se pensarmos com calma, faz sentido. É uma geração que tinha tudo nos anos 20 e chegou aos anos 30 e não tinha mais nada. Ernest Miller Hemingway nasceu em 1899 em Oak Park, um subúrbio de Chicago, Illinois. Logo após acabar o segundo grau, ele foi trabalhar como jornalista, o que acabou influenciando muito seu jeito de escrever. Ele queria ter participado da Primeira Guerra, mas por causa de um problema de visão ele foi dispensado. Então ele se candidatou para ser motorista de ambulância da Cruz Vermelha. Ele trabalha um tempo e inclusive ele é atingido uma vez por uma bomba que o deixa seriamente ferido. Ele relata esse período no livro Adeus às Armas. Após esse acidente, ele volta para Oak Park, mas ele já não estava mais habituado àquela vida. Então ele se muda, ele se autoexila em Paris, com outros escritores da geração perdida. Ele mora também 4 anos na Espanha, onde ele se apaixona pelas touradas. Se inspira para 2 livros, Verão Perigoso e Por Quem os Sinos Dobram. Em 1928, ele volta então para os Estados Unidos para morar em Key West, na Flórida. Ele vai morar então em Cuba e ele ficou lá por 22 anos. Ele também monta uma rede de inteligência lá para denunciar espanhóis simpatizantes do fascismo. Ele enviava essas informações para os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos viam isso com muita desconfiança, uma vez que viam Hemingway como um simpatizante do comunismo. Teve ao todo 4 mulheres e vários outros relacionamentos. Ele seguia ao pé da letra o conselho que o Scott Fitzgerald deu para ele, que ele teria que ter uma esposa nova para cada livro. O tema suicídio sempre esteve presente na obra de Hemingway, principalmente por conta do suicídio do pai, em 1929. A mãe era muito dominadora e inclusive teria enviado a pistola que o pai se matou para o filho. Seria aquele uma lembrança do suicídio do pai ou um estímulo para que ele se suicidasse? Fato é, Hemingway já estava com diabetes, hipertensão, muita depressão e ele acabou tirando a própria vida aos 61 anos de idade. O Velho Mar é um dos últimos livros, grandes ficções de Hemingway que foram publicadas ainda em vida. Ele tinha escrito a sua última grande obra-prima, Por Quem os Sinos Dobram, 12 anos antes, e tinha ficado 10 anos sem escrever, quebrando esse hiato com um livro Do Outro Lado do Rio, Entre as Árvores, que recebeu muitas críticas negativas. Então O Velho Mar acabou sendo uma redenção para a carreira do escritor brilhante que é o Hemingway. A história se passa em Cuba, no Mar Caribenho. Nós somos apresentados então a Santiago, um velho pescador que estava há mais de 80 dias sem pescar um peixe. E ele acaba voltando para a praia e ele encontra um menino chamado Manolim. E o Manolim é muito fã de Santiago. Pescaram outras vezes e ele reconhece toda a sabedoria do velho. É uma relação muito bonita, porque o Manolim cuida bastante do velho. A família do menino não queria deixar ele ir mais com o velho, porque ele tinha fama de salão, de pouca sorte.
E nesse momento fazia sentido, porque ele estava há 84 dias sem pescar. Mas mesmo assim o menino ia ver ele. O velho então vai descansar um pouco e no outro dia, logo de manhã, vai pescar. O menino tinha comprado umas iscas para ele e o velho tem um barco muito simples. Leva consigo apenas uma garrafa de água, um arpão, uma faca, um martelo, alguns anzóis, algumas linhas e só. Santiago parte então para uma área chamada Grande Poço, que fica no meio do mar. Uma área que tem uma depressão e acumula muito matéria orgânica e lá onde os peixes ficam. É muito interessante ver a forma com que Santiago trata o mar. Para ele, é chamado a-mar, no feminino, e não o mar. O mar era para aqueles pescadores que tinham barco a motores, que faziam grandes pescas. Esses pescadores viam o mar como um concorrente, como um adversário, por isso chamavam o mar. Para Santiago chamava de la mar, a mar, e precisava ser tratado com carinho, como se trata uma mulher. O velho é muito sábio e apesar de estar em alto mar, ele não está totalmente sozinho, muito pelo contrário. Ele vê andorinhas, peixes voadores, tartarugas, águas vivas. Ele consegue ver qual peixe que está por perto só olhando para as aves que estão ali a caçar. Ele sabe olhar o tempo, sabe prever tempestades só olhando as nuvens. Já era mais ou menos meio-dia e ele sente uma fisgada na linha. Só que as linhas estão numa profundidade de 150 metros. E só de sentir a linha ele sabe que é um peixe grande e que ele vai ter muito trabalho. Quem já pescou sabe que você não pode puxar muito forte a linha, porque senão ela arrebenta. Então, nesse caso, a pescaria é muito mais de resistência, deixar o peixe cansar. Enquanto isso, Santiago acaba indo cada vez mais longe da costa. Passa a noite e o velho ainda está lutando contra o peixe. De tanto lutar contra o peixe, as linhas começam a machucar a mão dele. Então ele acaba deixando de vez em quando ela do lado do barco assim, para refrescar. E para piorar, ele começa a ter cãibra em uma das mãos. E de repente aparece esse peixe gigante, um marlin, do lado do barco. Santiago tem que se controlar para não arrebentar a linha. Começou a lembrar dos velhos tempos, quando ele lutava queda de braço, e ele era muito bom, né? Ele era conhecido como El Campeão. Uma vez ele ficou lutando queda de braço por 2 dias inteiros. Então, quer dizer, ele tinha muita resistência. A luta prosseguia e já estava anoitecendo de novo e ele conseguiu pegar um dourado que acabou ajudando bastante ele. O dourado tinha comido outros peixes, como por exemplo o peixe voador, então reforçou um pouco a dieta do Santiago. Na manhã do outro dia, Santiago é acordado e ele consegue pegar o peixe e é gigante. Ele calcula que tem mais ou menos uns 500 quilos. Mas uma coisa é pescar o peixe, a outra coisa é trazer de volta. Então, logo no começo, ele tem que amarrar o peixe no barco, que é muito pesado, não dá para colocar dentro. E além disso, tubarões começam a cercar o barco, querendo um pedaço daquele peixe delicioso. O velho acaba matando o tubarão com um arpão. Mas nisso ele perde o arpão. Com um remo, um martelo e uma faca, ele acaba afugentando outros. Mas são tantos que acabam fazendo um estrago enorme na carcaça do peixe. Quando ele chega finalmente na costa, é apenas um esqueleto. Aí ele finalmente chega na costa de Havana, ele desmaia, os outros pescadores veem a carcaça, né, o esqueleto do peixe, ficam impressionados. E o menino nem se fala, tem muito orgulho dele. E aí acaba com o velho dormindo. O velho Márcio diz daquela fórmula, um personagem comum passando por uma situação épica, da mesma forma que os heróis antigos e os mitos. Ele está sendo provado, a fé dele está sendo provada. Todos os livros de Hemingway estão assim. Esses personagens que passam por essas provações extremas, seja nas touradas, nas pescarias ou mesmo na guerra. Hemingway tem um estilo muito peculiar de escrever. Ele é econômico, preciso, direto, muito influenciado pelo tempo que ele trabalhou como jornalista. Como ele mesmo fala, mais substantivos e verbos do que adjetivos, porque os adjetivos são uma questão subjetiva. É um texto muito gostoso de ler, com uma leitura muito fluida. Além disso, são temas universais e profundos como coragem, solidão, amizade, experiência, fé. O livro pode ser entendido como sentido metafórico também. Afinal,
De que valeu pegar aquele peixe enorme se ele não conseguiu trazer de volta para a costa? Será que o peixe é uma metáfora para uma obra de arte, uma música, que um artista se dedica bastante tempo, mas ele tem que transformar ela para deixar mais palatável para o grande público? Será que quer dizer que a gente não consegue fazer tudo sozinho? Será que se o garoto estivesse lá, o resultado não seria diferente? Ou o esqueleto representa nossas ambições, nossas ideologias? Por isso os clássicos são tão interessantes. Você pode ver a mesma obra por várias perspectivas. De qualquer forma, é um livro lindo, com um texto muito gostoso, com ilustrações belíssimas e que mostra que sim, que é possível ganhar um prêmio Nobel de literatura com um livro de 117 páginas. Ou seria um esqueleto? E aí? Curtiu a análise do livro? Já leu algum outro de Hemingway? Deixa aqui nos comentários, sua opinião é muito importante. Até a próxima!